Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Hoje vamos explorar a parte final de uma série de 8 vídeos onde eu explico os tipos de radiação do espectro eletromagnético, e nesse vídeo final dessa série, vamos falar sobre os raios gama, uma forma de radiação eletromagnética que nos revela eventos cósmicos incríveis e extremos. Após a vinheta, permaneça conosco aqui no canal e mergulhe fundo no entendimento dessa radiação extrema do espectro eletromagnético. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Já vimos nos vídeos anteriores dessa série sobre o espectro eletromagnético, cujo link dos 7 vídeos anteriores eu deixo na descrição aqui desse vídeo, bem como a playlist do espectro magnético, que o espectro eletromagnético refere-se ao conjunto completo de todas as ondas eletromagnéticas, ordenadas de acordo com suas frequências ou comprimentos de onda. Em outras palavras, toda radiação eletromagnética tem sempre duas grandezas que a definem, que são a sua frequência, que é dada na unidades de hertz, e o seu comprimento de ondas, que é dado em metros. Essas duas grandezas se relacionam da seguinte forma. A frequência é definida como o inverso do período, ou seja, o inverso do tempo. Podemos citar como exemplo as rodas de um carro. Se elas realizam 20 voltas a cada segundo, podemos dizer que a frequência é de 20 voltas a cada segundo. O mesmo podemos falar sobre a frequência cardíaca. Um coração que bate 70 vezes por minuto, tem uma frequência de 70 batimentos por minuto. No exemplo da roda do carro, sendo a frequência de 20 voltas por segundo, o período t será de 1 sobre 20, o que equivale a 0,05 segundo, ou seja, as rodas demoram 0,05 segundo para completar uma única volta. Seguindo em frente, sabemos que o tempo, ou o período, equivale à distância percorrida, dividida pela velocidade. Porém, podemos dizer que a distância que uma onda eletromagnética percorre é o que chamamos de comprimento de onda, e ele equivale à distância entre dois pontos idênticos em uma onda eletromagnética, medida ao longo da direção de propagação da onda. Em outras palavras, o comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos em uma onda, e ele é definido pela letra grega lambda, e é medido pela distância entre duas cristas sucessivas dessa onda. Como estamos falando de ondas de radiação eletromagnética, a velocidade é a velocidade da luz, e ela é definida pela letra c, oriunda do latim que significa celeritas, ou seja, rapidez. Assim, podemos dizer que a frequência de uma onda eletromagnética pode ser definida também por 1, dividido por lambda sobre c, o que é o mesmo que dizer que a frequência de uma onda eletromagnética equivale à velocidade da luz, dividida pelo comprimento de onda lambda. Sem entrar em muitos detalhes agora, tenha em mente que a frequência de uma onda eletromagnética também pode ser definida pela energia E, dividida pela constante de Planck H, onde a energia é definida pela multiplicação entre a constante de Planck H, pela velocidade da luz c, divididos pelo comprimento de onda lambda. E assim, temos 7 tipos diferentes de radiação eletromagnética, que são as ondas de rádio, as microondas, a radiação infravermelha, a luz visível, ou seja, a luz que enxergamos, a radiação ultravioleta, os raios X, e finalmente, os raios gama. A luz visível, como a conhecemos, é uma faixa minúscula do espectro eletromagnético e ela também se divide em 7 cores, que são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Daí a definição do infravermelho, que vem antes da cor vermelha do espectro eletromagnético, e do ultravioleta, que vem logo depois da cor violeta da luz visível. Mas o que define e o que limita um tipo de radiação eletromagnético da outra? Nada mais nada menos que as duas grandezas aqui já apresentadas, ou seja, a frequência e o comprimento de onda. Cada tipo de radiação eletromagnética tem uma faixa de início e de fim dessas duas grandezas. Portanto, as ondas de rádio, por exemplo, existem nessa faixa aqui destacada de comprimento de onda e de frequência,
e assim sucessivamente para todas as 6 demais radiações eletromagnéticas. A luz visível, como um outro exemplo, se manifesta no curtíssimo intervalo de comprimento de onda compreendido entre 780 nanômetros, para a cor vermelha, e 380 nanômetros, para a cor violeta. A cor vermelha, por exemplo, que tem um comprimento de onda que inicia em 780 nanômetros e vai até aproximadamente 620 nanômetros, tem uma frequência que oscila entre 3,84 vezes 10 elevados a 14 Hz, e 4,85 vezes 10 elevados a 14 Hz. Aqui vale salientar que precisamos trabalhar com as unidades de medida do Sistema Internacional, assim, o nanômetro equivale à bilionésima parte do metro, ou seja, 1 vezes 10 elevados a menos 9. Isso significa que as ondas de luz vermelha têm comprimentos de onda que variam de 620 a 780 bilionésimos de 1 metro. Dentro dessa faixa de comprimento de onda, diferentes tons de vermelho podem ser percebidos, desde o vermelho mais alaranjado até o vermelho mais profundo, dependendo das nuances específicas de comprimento de onda presentes na luz. Aqui cabe explicar uma curiosidade. Não conseguimos enxergar diretamente átomos com nossos olhos, ou mesmo com a maioria dos microscópios tradicionais devido ao tamanho extremamente pequeno dessas partículas subatômicas em relação ao comprimento de onda da luz visível. Como o comprimento de onda da luz visível vai de 780 a 380 nanômetros, e os átomos têm um tamanho médio da ordem de 10 elevados a menos 12 metros, ou seja, 1000 vezes menor que o comprimento de onda da luz visível, quando a luz atinge um objeto, como um átomo, ela não consegue interagir com ele. A luz visível possui comprimentos de onda maiores do que as dimensões dos átomos, e isso impede que a luz sofra dispersão suficiente para ser visualizada diretamente. A luz passa pelos espaços entre os átomos sem ser significativamente difratada ou refletida de volta ao nosso olho. Para estudar átomos e moléculas, os cientistas utilizam técnicas como microscopia eletrônica, microscopia de tunelamento, microscopia de força atômica e outras técnicas avançadas que utilizam radiação de comprimento de onda muito menor, como elétrons, para obter resoluções adequadas para observar estruturas em escalas atômicas. Então, podemos dizer que a limitação principal que nos impede de ver os átomos, mesmo em microscópios ópticos extremamente poderosos, está na natureza da luz visível e nas dimensões extremamente pequenas dos átomos em comparação com o comprimento de onda da luz visível. Para finalizarmos essa breve revisão e introdução ao espectro eletromagnético, e para entendermos melhor os raios gama, é muito importante compreender que, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência da radiação eletromagnética, pois ambas são relações inversamente proporcionais, e isso também significa que, quanto maior a frequência, e menor o comprimento de onda, maior será a energia que a radiação eletromagnética carrega. Note que, a frequência de uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à sua energia. Sendo assim, uma radiação eletromagnética do tipo de microondas tem mais energia que uma onda de rádio. A luz visível carrega mais energia que as ondas de microondas, e as ondas de raios gama são as ondas de maior energia possível. As ondas eletromagnéticas são constituídas por campos elétricos e magnéticos, daí seu nome espectro eletromagnético. O espectro, então, é formado por ondas elétricas e magnéticas oscilantes que se propagam pelo espaço, como você pode ver nessa animação agora aqui na tela. Percebam que o campo elétrico se desloca perpendicularmente ao campo magnético da onda, e que ondas de alta frequência, como raios gama, carregam mais energia do que ondas de baixa frequência, como ondas de rádio. A capacidade das ondas eletromagnéticas de transportarem energia é fundamental para muitos fenômenos na física, incluindo processos de aquecimento, reações químicas, e é a base para diversas tecnologias, como comunicações sem fio e imagiologia médica. Agora, mergulhando ainda mais na compreensão do que são os raios gama, já sabemos que eles são radiações eletromagnéticas de elevadíssima energia. Toda radiação eletromagnética, desde as ondas de rádio até os raios gama, são formadas por fótons, que são partículas elementares da natureza, portanto,
Podemos dizer que a luz é considerada uma corrente de uma infinidade de fótons, bem como os raios gama também. Um raio gama, também conhecido como radiação gama, é uma forma penetrante de radiação eletromagnética resultante do decaimento radioativo dos núcleos atômicos. Com frequências acima de 3 vezes 10 elevados a 19 Hz, os fótons que constituem os raios gama carregam a forma mais energética e penetrante de luz eletromagnética, com comprimentos de onda extremamente curtos e frequências altíssimas. Originados de eventos cósmicos violentos, esses raios proporcionam uma janela única para compreendermos o universo em sua totalidade. Em 1900, Ernest Rutherford, um físico neozelandês que viveu entre 1871 e 1937, e que foi um pesquisador pioneiro em física atômica e nuclear, descrito como o pai da física nuclear, além de carregar o título de ter sido um idealizador do modelo atômico de Rutherford e descobridor do próton, nomeou de alfa e beta dois tipos de radiação de decaimento menos penetrantes, os atualmente conhecidos como raios alfa e raios beta em ordem crescente de poder de penetração. Quando Paul Villardrad, um químico e físico francês, descobriu a radiação gama em 1900, Ernest Rutherford nomeou esta radiação como raios gama com base na sua penetração relativamente forte na matéria, seguindo a mesma nomenclatura anterior do alfabeto grego. As fontes naturais de raios gama originados na Terra são principalmente resultado do decaimento radioativo e da radiação secundária das interações atmosféricas com partículas de raios cósmicos. No entanto, existem outras fontes naturais raras, como os flashes de raios gama terrestres, que produzem raios gama a partir da ação dos elétrons sobre o núcleo. Fontes artificiais notáveis de raios gama incluem a fissão, como a que ocorre em reatores nucleares, e experimentos de física de alta energia, como o decaimento do pion neutro e a fusão nuclear. Os raios gama e os raios X, em alguns campos da física, se distinguem pela sua origem. Os raios gama são criados pela decadência nuclear, enquanto os raios X se originam fora do núcleo. Na astrofísica, os raios gama são convencionalmente definidos como tendo energias de fótons acima de 100 keV e são objeto da astronomia de raios gama, enquanto a radiação abaixo de 100 keV é classificada como raios X e é objeto de estudo da astronomia de raios X. Os raios gama são radiações ionizantes, portanto, perigosos para a vida. Devido ao seu alto poder de penetração, podem danificar a medula óssea e órgãos internos. Ao contrário dos raios alfa e beta, eles passam facilmente pelo corpo, e portanto, representam um formidável desafio de proteção contra a radiação, exigindo proteção feita de materiais densos, como chumbo ou concreto. Além de serem produzidos na Terra das formas naturais e artificiais anteriormente mencionadas, os raios gama são produzidos por vários processos astronômicos nos quais são produzidos elétrons de energia muito alta. Embora a magnetosfera da Terra, ou seja, o campo magnético de nosso planeta nos proteja da maioria dos tipos de radiações cósmicas letais, ele não é capaz de nos blindar dos raios gama. A nossa proteção contra esses raios extremamente energéticos fica a cargo de nossa atmosfera, a qual bloqueia grande parte dos raios gama que recebemos, graças principalmente ao nitrogênio e oxigênio existentes nela. Quando raios gama incidem na atmosfera, eles interagem com essas moléculas, resultando em processos de espalhamento, absorção e produção de partículas secundárias. Essas interações reduzem significativamente a intensidade dos raios gama antes de atingirem a superfície da Terra. A camada de ozônio na atmosfera, localizada na estratosfera, também desempenha um papel importante na absorção de radiação ultravioleta e raios gama. Essa camada é particularmente eficaz em bloquear raios gama de menor energia. Apesar desses mecanismos de proteção, é importante notar que a exposição a raios gama de origem cósmica é inevitável, e os organismos na Terra evoluíram para lidar com uma certa quantidade tolerável de radiação ionizante. Em altitudes elevadas, como em aviões ou em órbita, a exposição à radiação cósmica pode ser maior devido à menor espessura da atmosfera acima de nós.
Devido à sua natureza penetrante, os raios gama requerem grandes quantidades de massa protetora para reduzi-los a níveis que não sejam prejudiciais às células vivas, em contraste com as partículas alfa, que podem ser detidas por papel ou pele, e as partículas beta, que podem ser protegidas por alumínio fino. Os raios gama são melhor absorvidos por materiais com núcleos mais massivos, ou seja, uma grande quantidade de prótons, como o chumbo, que chega a ter até 30% mais blindagem que outros materiais que tenham a mesma massa da placa de chumbo, como o alumínio, o concreto, a água ou o solo. A principal vantagem do chumbo não está no menor peso, mas sim na sua compactação devido à sua maior densidade. Quanto maior a energia dos raios gama, mais espessa será necessária a blindagem feita do mesmo material de blindagem. Os raios gama que requerem 1 cm de espessura de chumbo para reduzir a sua intensidade em 50%, também terão a sua intensidade reduzida pela metade em 6 cm de concreto ou 9 cm de solo compactado. Os raios gama são produzidos durante o decaimento gama, que normalmente ocorre após a ocorrência de outras formas de decaimento, como o decaimento alfa ou beta. Um núcleo radioativo pode decair pela emissão de uma partícula alfa ou beta. O núcleo filho resultante geralmente fica em estado excitado, e ele pode então decair para um estado de energia mais baixo, emitindo um fóton de raio gama, em um processo chamado decaimento gama. Os raios gama produzidos no universo são de diversas fontes. O nosso Sol, ele mesmo, é capaz de produzir raios gama quando acontecem explosões solares mais violentas. Além disso, as reações de fusão nuclear que acontecem no núcleo de nossa estrela também produzem fótons altamente energizados, ou seja, raios gama. Porém, à medida que essa radiação viaja para as camadas externas do Sol, ela interage com a matéria ao longo do caminho, sendo absorvida e reemitida em diferentes formas de radiação, incluindo luz visível. Pulsares e magnetares, 2 tipos diferentes de estrelas de nêutrons, também são uma fonte intensa de emissão de raios gama. Além disso, os raios gama no universo têm diversas origens e são associados a eventos cósmicos extremamente energéticos, como as incríveis explosões de supernovas, gerando uma energia inimaginável. As colisões entre estrelas de nêutrons também podem gerar emissões intensas de raios gama. Essas colisões, conhecidas como fusões de estrelas de nêutrons, são eventos raros, mas quando ocorrem, liberam enormes quantidades de energia. As chamadas explosões de raios gama, ou GRBS, são os eventos mais energéticos conhecidos no universo. São explosões de raios gama de curta ou longa duração, cujas origens exatas ainda são objeto de estudo. Acredita-se que os GRBS possam estar relacionados a eventos como supernovas extremamente energéticas ou colisões de estrelas de nêutrons. Em certos tipos de galáxias chamadas núcleos ativos de galáxias, buracos negros supermassivos no centro podem emitir raios gama. Os processos de acreção de matéria em torno desses buracos negros e a formação de jatos relativísticos podem produzir radiação gama. A aniquilação de partículas de matéria e antimatéria em regiões de alta densidade pode gerar emissões de raios gama. Essa aniquilação resulta na conversão completa de massa em energia. A radiação gama é frequentemente usada para matar organismos vivos, num processo chamado irradiação. As aplicações incluem a esterilização de equipamentos médicos e a remoção de bactérias causadoras de decomposição de muitos alimentos. Apesar de suas propriedades cancerígenas, os raios gama também são usados para tratar alguns tipos de câncer, uma vez que os raios também matam células cancerígenas. No procedimento denominado cirurgia com faca gama, vários feixes concentrados de raios gama são direcionados ao crescimento para matar as células cancerosas. Para finalizarmos, aqui vai mais uma curiosidade para bugar sua cabeça. Se no instante que a Terra foi criada, ou seja, há 4 bilhões e meio de anos atrás, um forno de micro-ondas fosse ligado e permanecesse milagrosamente funcionando até os dias atuais, um único fóton desse forno produziria nesse período uma energia que seria a mesma quantidade de energia produzida por um fóton de raios gama em apenas 0,0005 segundos.
ou para sermos mais diretos, um único segundo de bombardeio de raios gama, num inimaginável forno de raios gama, produziria a mesma energia que um forno de micro-ondas produziria ao longo de toda a existência do planeta Terra, multiplicada por 2000, ou mesmo que 700 vezes a idade do nosso universo. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre qual é a possibilidade de haver outros universos além do nosso. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.